pregadora hoje mesmo, hein, Mick? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor nessa noite por aqueles que entregam seus dízimos, suas ofertas em fidelidade, em amor, honrando a aliança que tem com o Senhor, dando prova da fidelidade e do reconhecimento que tem para contigo. Pedimos, Deus, que o Senhor venha estar abençoando cada um nessa noite, conforme, Deus, a bênção do Senhor, que a tua palavra diz, que enriquece o homem e não acrescenta dolo. Em nome de Jesus, queremos pedir, Deus, que o Senhor esteja abençoando agora a Mônica, ao ministrar a palavra, que a boa mão do Senhor esteja sobre ela, que ela seja a boca do Senhor para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Deus abençoe, a palavra do Senhor bem forte. Graça e paz, igreja. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor ia ministrando, antes de chegar a vez da Kézia, enquanto Deus se movimenta no meio dos louvores, Ele também vai falando com a gente. E antes de Kézia cantar, eu ouvi uma voz que me impulsionava a chegar aqui e perguntar para a igreja: você ainda tem fome? Você ainda tem sede da presença de Deus? Por esses dias, essa semana, eu estava assistindo um podcast da Juliane Souza, e ali ela contava um pouco do seu testemunho, e eu lembro que ela falou algo que chamou muito a minha atenção, porque ela disse que ela ministra, e boa parte daquilo que ela ministra, ela compõe, é a realidade do que ela vive, é algo pessoal que ela traz através de canções. E ela disse que ela tem um temor muito grande ao cantar alguns louvores, ao ministrar alguns louvores. Porque todo louvor é entregue a Deus. E quando a gente fala da boca para fora, talvez não está sendo entregue ao destino certo. E a letra dessa canção diz: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E tem uma parte que fala: fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Isso é intimidade com Deus. Para a gente mencionar fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, você tem que ter o impacto dessa experiência com Deus, de encontrar Ele e ter esse impacto de ver os olhos dele e poder dizer: eu estou apaixonada por esse Deus. Eu estou apaixonada por esse olhar, eu estou apaixonado. E eu creio que nessa noite, Deus quer nos levar a esse nível de intimidade, de poder cantar uma canção e falar uma canção, onde Ele vai estar recebendo com verdade. Esse é o Deus de verdade e justiça. Esse é o nosso Deus e Ele está aqui no nosso meio. Ele está no nosso meio, enquanto a gente adora, Ele percorre no meio da igreja, desesperado, lá em Cantares, Ele fala: eu sou apaixonado pelo seu cheiro. E será que a igreja ainda tem um bom perfume? Será que a igreja ainda está exalando esse perfume para Jesus? A noiva apaixonada por Cristo. Aleluia. Hoje eu recebi na realidade ontem, o pastor me comunicou e eu sei o quanto é algo importante, é algo que nos traz tanto temor estar aqui em cima. E eu vou procurar de uma forma simples e pontual falar tudo aquilo que Deus falou comigo por esses dias. Eu quero começar falando sobre algo que Deus está afirmando sobre nós. Ele está dizendo que colocou nas nossas mãos uma vara de autoridade para liderar sobre o local de nossa dor, sobre o lugar onde a gente mais sofreu,
onde a gente tem até dificuldade de voltar àquela realidade, voltar àquele local. Ele está declarando: eu estou te entregando uma vara, para que você vai entrar nesse lugar e você vai liderar, você vai ser empoderado pelo Espírito Santo, para que isso não seja capaz mais de desacelerar os teus pés, isso não seja capaz mais de te trazer temor, não venha ser capaz mais de te colocar no lugar de intimidação, porque nós somos uma igreja que temos o espírito de ousadia, o espírito de autoridade. E meu irmão, eu não sei a realidade de cada um que está aqui, mas eu sei o que eu já vivi, e eu sei o que eu passei para me chegar aonde eu estou de pé. E todos os dias eu encerro a minha noite falando: Senhor, obrigado, porque hoje eu não caí, hoje eu estou de pé, hoje eu não desviei da tua presença. Isso para mim é uma vitória, para nós é uma vitória, e a cada dia a gente possa glorificar o Senhor, que a gente possa agradecer a Deus por estarmos de pé, e que cada vez mais a gente possa avançar a corrida que Ele preparou para a gente, porque há uma coroa preparada, há uma coroa, e nós vamos tomar posse dessa coroa. E se Jesus te preparou para a gente, nada, nós já posso declarar que nada vai ser capaz de tirar isso de nós, porque Ele nos fornece o necessário para tomar posse. Eu sei que aqui na terra é tão gostoso a gente desfrutar de bens, de coisas que nos faz viver uma vida confortável, às vezes uma condição financeira, às vezes ter uma casa boa é maravilhoso, mas hoje Deus quer falar de coisas além, é da eternidade, é do lugar que Ele preparou para nós. Aqui em Êxodo, capítulo 4, verso 18, nós vamos ler do 18 ao verso 20. Diz assim: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro. Irmãos, vocês me perdoam? Eu não sei se vocês encontraram. É a ansiedade de querer ler rápido. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, eu vou esperar mais um pouquinho. Amém? Eu acho que eu estou meio surda, eu não estou ouvindo muito bem, não. Quem puder se colocar de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor em sinal de reverência, a presença dEle, porque é Ele quem vai falar. Hoje eu até brinquei com o Kesley. Quando a gente vai no restaurante, a gente não escolhe qual garçom que vai servir o alimento. A gente só quer comer a comida. E eu creio que nós estamos aqui assim, dessa maneira hoje. Aleluia. Diz assim: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher, seus filhos montado num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Repete comigo, igreja, só essa parte, para que essa verdade venha entrar no nosso coração. Levava na mão a vara de Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa entrar, Jesus, ao nosso interior, como de fato ela foi, Senhor, enviada para intervir como uma espada de dois gumes, onde ela vai penetrando e vai sendo, Senhor, cortada, e ali ela vai discernir, meu Pai, aquilo que é da nossa alma, o que é do nosso espírito e o que é da nossa carne. E que nessa noite Jesus seja cortado, seja agora desvendado toda mentira no nosso interior, que seja desmascarado através da luz da Tua palavra, para que a gente venha sair daqui hoje, Jesus,
consciente daquilo que o Senhor nos fala como povo do Senhor. Que possamos voltar ao lugar onde nós tínhamos dificuldade de entrar. Senhor, confiando em Tua palavra. Que se levante, Jesus, o povo que o Senhor preparou e escolheu. Jesus, sem ter medo daquilo que pode vir. Senhor, confiando somente em Ti. Porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eita glória. Aleluia. Pastor, é até que hora? 9:01. Então nós vemos aqui a narrativa aqui em Êxodo, onde fala a respeito de Moisés. E como bem sabemos, Moisés foi um grande líder que recebeu uma responsabilidade de Deus para liderar um povo escolhido. Mas esse povo escolhido não foi feito, não foi uma escolha nos dias de Moisés. Era uma escolha feita há milhares de anos atrás. Ou melhor, há centenas de anos atrás. E ali, Moisés, antes de chegar nos dias dele, nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 1, falando de José, ali da genealogia de José, dos seus irmãos, que habitaram ali no Egito. E como todos nós, um dia vamos partir. José também se encerra o seu ciclo de vida. Os seus irmãos encerram o seu ciclo de vida. E onde José viveu uma história extraordinária, onde teve um governo próspero, abençoado, ali na direção de um reinado, de um faraó. E de repente, quando se encerra o ciclo de José e de seus irmãos, como o pastor já ministrou aqui algumas vezes, a gente vai chegar uma certa hora que aquilo que a gente faz vai ser esquecido. Quando a gente morrer, talvez não vai passar anos, talvez alguém nem vai lembrar mais da nossa existência. Que muitas das vezes a gente nem lembra dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. E é assim. Então, quando José e seus irmãos e sua família morrem, ali começa a reinar, entra um novo governo, um novo faraó. E como aquele povo que iniciou a sua estadia ali no Egito, através de José e sua família, continuou a genealogia de José naquele lugar. E aquele faraó não conhecia, a Bíblia diz que não conhecia José, não conhecia a história de José, aquilo que ele já tinha vivido, o quanto ele era conceituado naquele lugar. Só que esse faraó que está no comando agora, ele encontra um povo que até então parecia normal, só que ele se sente um pouco intimidado porque aquele povo estava crescendo cada dia mais. Então ele ali, cheio de temor, ele falou, esse povo está crescendo e em qualquer momento eles vão se rebeliar, vão se voltar contra nós e vai atacar o meu reinado. Então aquele faraó, ele via aquilo ali como uma ameaça para ele. E a partir dali ele começou, a Bíblia diz que ele agia astutamente para tentar encerrar a estadia daquele povo, para tentar diminuir o crescimento daquele povo. E através das estratégias desse faraó, ele começa a agir planejando. E seus planos eram terríveis. Aleluia. Eu quero encontrar tentar ser pontual. E a Bíblia diz que a primeira estratégia de Faraó
foi manter o povo ocupado. A ocupação é uma estratégia onde Faraó pensou: eles ocupados não vão ter tempo para fazer aquilo que eles conseguem fazer habitualmente. Eu vou envolver esse povo em trabalhos que vão ser cansativos, esgotantes, e ali ele exerce aquilo, ele executa aquilo que ele tinha em mente, e começa a colocar aquele povo para trabalhar, e começa a envolver aquele povo em trabalhos escravos. Só que a Bíblia diz que mesmo ele investindo dessa forma, não foi capaz de diminuir, e aquele negócio se tornava cada vez mais assombroso aos olhos do Faraó, porque o povo continuava proliferando, o povo continuava crescendo, o povo continuava tendo filhos, mas o Faraó não entendia, porque o que parecia aos olhos dele algo que era uma ameaça, era um cumprimento da promessa de Deus, porque Deus já havia liberado uma promessa há tempos atrás a Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele foi um homem escolhido por Deus para sair do meio da sua parentela, da sua terra, para vaguear por um lugar indeterminado, que não foi dito especificamente aonde seria. Abraão foi impulsionado a andar na confiança em Deus. E, irmãos, ele chegando a lugares sem saber onde era, ele passava pelos lugares somente acreditando naquilo que Deus já tinha dito para ele. E Deus já tinha falado: Abraão, eu vou te fazer pai de nações, você vai ser pai de multidões. E nós vemos o cumprimento disso nos dias onde esse Faraó tenta diminuir o crescimento dos israelitas, dos hebreus. Eu não sei como ou quem aqui já recebeu uma palavra de Deus. Eu não sei quando Deus falou com você algo, através de uma pregação, através de uma profecia, até mesmo através de algo que queima em seu coração. Deus falou: eu vou fazer. E você acreditou, só que talvez nos dias mais difíceis, onde os ataques foi ferrenho, aquilo ali foi diminuindo a intensidade, a sua fé já não era mais a mesma. Talvez você preferiu até colocar de lado, porque parece loucura. Mas Deus está afirmando para a gente como igreja, talvez seja uma palavra repetitiva, mas ela está se renovando ao nosso coração nesse momento, porque ela está vindo ao nosso coração falando para nós: volte a lembrar daquilo que eu te falei, traz à memória o que te dá esperança, traz à memória aquilo que eu falei, porque eu vou fazer. Ainda que haja investida de Satanás, ainda que haja investida influência de pessoas, estratégias no dia a dia, onde vai passando imperceptível, mas é algo que o inimigo está investindo para tentar minar, para tentar fazer com que você mude a rota, fazendo você se ocupar, fazendo você: não, agora eu vou começar, tive uma ideia, porque é assim que nós somos. Eu tive uma ideia, eu vou sair dessa posição, vou para outra. Porque quando está doendo, a gente quer trocar a posição. Quando não está dando certo, tem dias que a gente começa a desacreditar. Quando a gente começa a mudar a estação, porque nem sempre a gente vai viver verão e nem sempre vai ser inverno. Deus está nos convidando a acreditar e a permanecer na posição. Porque ainda que diminua algumas coisas, ainda que mude algumas coisas, o que Ele estabeleceu ninguém muda. Ninguém muda o que o Senhor fala. Aleluia. E Ele passeia com os olhos dele sobre toda a terra, e Ele vê todas as coisas, e Ele viu o que Israel estava sofrendo nas mãos de Faraó. E Faraó incansavelmente vendo aquele povo crescendo. A outra estratégia dele é ainda pior. Ele elabora um plano, chama
2 parteiras que naquele tempo fazia o parto das mulheres hebreias. E ele ali decreta uma ordem sobre elas. Vocês, todos os bebês que nascer, menino, mata. Mata. Eu imagino o desespero de todas as mães. E naqueles dias, tendo que ouvir esse decreto rolando no meio do Egito como um boato. Só que as hebreias conheciam a Deus e elas temiam a Deus. Sabe o que Deus está falando, igreja? Hoje nós vivemos em 2024. Ainda há propósitos do Senhor que estão sendo gerados, ainda há propósitos do Senhor que vão nascer. Tem mulheres gerando, tem homens gerando, e tem parteiras no nosso meio. Tem mulheres e homens que devem se posicionar como parteiras e parteiros. Parece loucura, parece algo feminista, não. É algo de posicionamento e entender que ainda que seja algo comum nesse tempo, ver propósito morrendo, porque é algo comum. Eu vou ser mais clara. Filhos que têm sonhado e pais já não acreditam mais nos sonhos do filho e estão abortando, estão matando sonhos de filhos. Quando eu recebi essa palavra, eu recebi para mim como mãe. Porque às vezes a gente nem sabe o que os nossos filhos estão gerando. A gente nem sabe quais são os planos dele para a gente entrar encorajando. Falando, vai. Mulheres, esposas e esposo, homens que nem têm tempo de sentar com a sua esposa para saber o que ela está gerando. Esposas que não têm tempo para ouvir os seus esposos para saber o que eles estão gerando. Enquanto isso, a família vai se dividindo e coisas vão morrendo no meio da casa. Porque as parteiras não estão se posicionando. Amigos e amigas que conhecem sonhos, já não tem mais coragem de falar, vai, eu confio, eu acredito em você. Eu vou orar com você. Mas o meu cenário não está bom, mas eu vou orar com você. Líderes encorajando seus liderados. Eu lembro do apóstolo Paulo, que encorajava Timóteo. Nós, graças a Deus, nós temos uma casa onde os nossos líderes, eles nos impulsionam, eles nos encorajam, amém, irmãos? Os nossos líderes, eles nos encorajam, eles confiam naquilo que a gente sonha. Mas eu falo de algo mais profundo e eu espero que o Espírito Santo esteja falando conosco de maneira madura, de forma madura, de conseguir discernir aquilo que Ele nos fala, de conseguir separar e conseguir se posicionar, porque nós ouvimos e obedecemos a voz dEle. Nós somos parteiros, e nesse tempo vai nascer, nós não vamos matar, nós não vamos desacreditar nos sonhos daqueles que estão à nossa volta, e nós vamos nos conectar com pessoas que vão acreditar em nós. Não se assente a mesas onde pessoas não acreditam naquilo que você está gerando. Pare de insistir em relacionamentos de amizade. Jovens, isso é muito comum. Talvez você encontrou uma amizade que parece muito descolada, parece algo muito top para esse tempo. Mas será que está te colocando, te fazendo sonhar os sonhos de Deus? Será que está fazendo você querer gerar aquilo que Deus te deu para viver? Igreja, aleluia. Faraó não vai matar. Faraó não vai conseguir interromper a promessa. E mais uma vez, vamos
chegar outra estratégia de Faraó, onde ele agora planeja lançar ao rio todos aqueles que nascerem, os meninos que nascerem. Já que com as parteiras não deu certo, já que forçando o trabalho não está dando certo, agora lança ao rio. Até que nesse tempo, um homem chamado Arão, da tribo de Levi, se casa com Joquebede, também da tribo de Levi. E ali eles geram. E a partir dessa gestação, eu creio que Joquebede e Arão viveram conflitos terríveis. Mas passaram-se 9 meses, nasce aquilo que Joquebede estava gerando. E quando Joquebede olha para aquilo que ela estava gerando, e ela vê, é lindo. Você consegue ver o que você já concebeu? Você consegue ver? Será que você consegue valorizar a preciosidade que você tem nas suas mãos? Será que você consegue pelo menos ser grato hoje por aquilo que Deus te deu? Será que você está com a ótica no lugar certo, em poder ver? É pequeno, mas nasceu e é lindo. O meu casamento é pequeno, é algo é um transtorno às vezes. O meu ministério é meio louco. Eu me sinto despreparado. Eu nos estudos não sou tão boa. Mas Jesus me fez nascer e entregou nas minhas mãos esse propósito. E Ele é lindo. Tem tantos sonhos morrendo. E hoje Deus nos convida a se posicionar. Mais uma vez, Joquebede pega essa criança que nasce e ela acha tão bonito. E ela pensa, não, e agora o que eu faço? Eu vou esconder. Chegou o tempo agora, eu vou ter que esconder. Eu não vou deixar ele exposto. Eu vou ver o que eu posso fazer em 3 meses. E foi o que ela conseguiu. Esconder. Eu imagino, gente, como mãe, quem tem filho recém-nascido sabe que não é fácil. E chora. E tem fome, e tem dor. Eu imagino que não foi fácil. E Jesus está falando, tá tudo bem, se tiver que esconder e for um pouco desconfortável. Tá tudo bem se chegar a hora que você tiver que ficar com coisas escondidas, até mesmo você. Quando eu tiver que te esconder de algumas realidades, se eu tiver que te afastar de alguns lugares, tá tudo bem. Eu estou te protegendo. Joquebede pega, faz um cesto de junco, betuma e coloca à beira do rio. Vou tentar acelerar. E ali, a filha do faraó vai com as suas servas para tomar banho e encontra esse cesto. E, ao ouvir o choro da criança, a filha do faraó vai ao rio com as suas servas e vê a criança e fala que de fato é lindo. E Miriam, a irmã de Moisés, filho de Joquebede, ali observando e pergunta, ela chega para perto e pergunta, você quer que eu chame uma hebreia para amamentar? E ali a filha do faraó aceitou, achou a ideia boa, e eu creio que o Espírito Santo ali impulsionou aquela menina para falar aquilo. E a Joquebede começa a tomar de volta, ela toma de volta o que é dela, porque ainda não era o tempo de Moisés entrar na casa do faraó. Deus devolve Moisés para Joquebede, e ali ela vai amamentar, cuidar, até que chegue o tempo exato para ele ir para a casa do faraó. É o tempo exato. Irmãos, é o tempo exato. Fale isso para o seu irmão. Fale isso para o seu irmão que está do seu lado. Fale. Se alguém tiver com sono, vai acordar agora. É o tempo exato, é no tempo exato, não é antes. Não pode ser antes. Porque se Moisés entra na casa do faraó, ainda prematuro, ele não ia aguentar. Deus coloca ele no lugar onde ele precisa ser amamentado. Deus está te colocando sentado para ser fortalecido
mais precioso. Entenda, entenda. E quando Moisés chega ao tempo de ir para a casa do faraó, ele está ali, creio eu, andando no meio daquele lugar que é tão grande, eu não consigo nem falar o nome, porque me foge, não consigo pensar em nada, não consigo lembrar o nome, gente. Mas eu acredito que Moisés ali no meio, andando ali, né, desfrutando, vendo o povo trabalhando, vendo algumas injustiças, e ele já tinha um coração que era inclinado para a justiça de Deus, porque ele carregava propósito, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele ali se posiciona e mata o egípcio. Passa outros dias, volta Moisés a percorrer no meio do povo. Ele estava procurando história, provavelmente. É Deus preparando ele. Enquanto você anda aqui no meio, você vai aprendendo, vai vendo a realidade do teu povo. Deus está nos levando em situações e realidade para que a gente possa enxergar a realidade do povo dele. Desperta para que por esses dias, aquilo que o Espírito Santo está te mostrando, talvez seja dentro da sua casa, talvez seja em algum lugar que Deus vai te posicionar. Desperta, porque Ele quer te mostrar realidades. Só que infelizmente Moisés ali, ele não conseguiu se posicionar com sabedoria. E ali na força da carne dele, ele reage e mata aquele homem. Na segunda vez ele está andando de novo no meio do povo e encontra 2 hebreus brigando. Ele chega para perto para intervir de novo. E ali um dos hebreus que estava agredindo pergunta para ele: o que você quer com a gente? Você por acaso foi levantado como líder? Você vai chefiar a gente ou vai matar como você matou também aquele egípcio? E Moisés mais que depressa caiu em si. Todo mundo está sabendo, e agora? E de fato o faraó descobriu e tentou matar Moisés. Moisés foge para Midian. E lá, ele correndo, fugindo da morte, ele encontra um lugar, uma casa, ali ele se casa. Só que chega esse momento, no capítulo 4, onde Moisés tem um encontro com Deus na sarça. E ali Deus fala com Moisés: Moisés, volta para o lugar de onde você estava. Volta para o Egito. Volta, porque eu tenho uma missão para você lá. E aí entra a chave, a direção de Deus para as nossas vidas. Voltar ao lugar que antes doía, que antes nos assustava. Deus quer nos levar a esse lugar porque Ele tem um propósito lá e Ele ainda não foi interrompido. Moisés, volta àquele lugar porque eu coloquei uma vara em suas mãos. Irmãos, tem autoridade em nossas mãos? Não tem, Mônica, tem. Tem autoridade em nossas mãos. Tem coisas que Deus está querendo restituir para a gente. Tem coisas que Deus quer restaurar nas nossas vidas. Mas às vezes a gente está tão temeroso, tão assustado, porque quando a gente se fere com algo, desde criança, a gente não quer voltar a viver aquela realidade. Quando a gente se machuca com alguém, dificilmente a gente vai querer se relacionar com aquela pessoa de novo. Quando a gente entra no lugar e nós somos maltratados, humilhados, a gente não quer voltar naquele lugar. Só que tem lugares que estrategicamente o faraó prepara situações. O faraó desse tempo prepara situações para que a gente não firme os nossos pés lá, para que a gente não entre, para que a gente não tenha conexões, relacionamento. Ele quer interromper realidades, porque Ele já conhece, Ele já pode ver nas nossas vidas aquilo que Deus tem preparado. Deus está falando: eu te dei autoridade, eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Isso é para todos aqueles que creem no nome de Jesus, que se coloca como discípulo e não como multidão, que se coloca no lugar de ouvir e aprender e obedecer. E Ele quer entregar, e
teve gente executando para que o nome dele seja glorificado. Para Moisés provavelmente não foi fácil voltar àquele lugar. Para Moisés não foi fácil. Eu posso imaginar ter que abrir a mão da vida confortável dele. Já estava casado, estava pastoreando ali as ovelhinhas, vivendo uma vida pacata, tranquila. Quem está disposto a voltar ao lugar de dor, às vezes, ao lugar de desconforto? Mas há um idioma que Deus preparou em você, porque Ele sabe que você vai ter que usar esse idioma um dia. Pessoas que um dia já viveu na mesa de um bar, pessoas que um dia já tentou suicídio, pessoas que um dia viveu na depressão, teve uma doença. Ali foi gerado um idioma, ali foi preparada uma língua que talvez ninguém mais consiga falar, só quem vive sabe. E Deus espera que a gente pegue esse idioma e encontre com essas outras pessoas e fale. Igreja, aleluia, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor, Ele está falando. Afinal, o que você tem feito com o idioma? O que você tem sentido quando você lembra que você aprendeu a falar essa língua? É tão assustador você ter que falar de novo. É tão assustador você ter que tocar nesse assunto. Mas há um bálsamo do Senhor sendo liberado do altar. A cada culto, a cada reunião, a cada encontro com Deus, há um bálsamo sendo liberado para que você seja curado, que você possa tomar posse da verdade do Senhor que está sendo liberada nesse lugar. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem nada mais do que liberta do que a verdade, do que Jesus falando contigo, dizendo para você: eu sei quem é você, eu sei para que eu te chamei. Confia em mim. Eu vou te conectar a pessoas e você vai ter a oportunidade de falar o idioma dela, porque você já aprendeu esse idioma. Você já sabe falar. Você vai andar nas ruas e vai encontrar pessoas. Você vai estar no seu trabalho e vai encontrar alguém que não consegue largar a bebida. Você vai encontrar mulheres feridas e talvez você não está tão curada para que você venha falar. Mas o Senhor está dizendo: eu te dei uma vara. Eu te dei uma vara. Tem uma vara nas suas mãos. Você pode segurar. Há uma vara em suas mãos de autoridade. Não abaixe a cabeça. Não abaixe a cabeça. Porque você está com o necessário. Ei, elevação. Você pode adorar a Deus. Você pode glorificar. Porque quando você glorifica, você está dizendo para Ele: tu és digno de glória. Tu és digno. Eu não mereci essa vara. Eu não mereci essa autoridade. Mas o Senhor me entregou. E eu vou usar na minha vida. Chega de abaixar a cabeça. Chega de ficar olhando para o cenário. Chega, olha para o alvo. Olha para o alto. Porque de lá está vindo. Está vindo e chegou o teu socorro. Chegou a resposta. Porque às vezes ficamos perguntando: por que, Senhor? Me dá resposta. Me dá resposta. Me dá unção. Me faz assim. Me entrega. Faz. E o Senhor já falou: você já tem o necessário. Não vou te entregar mais não. Porque o que eu entrego é tesouros. E os tesouros não podem ser enterrados. Não pode se enterrar o tesouro do Senhor. Você está sendo encorajado pelo Espírito de Deus nessa noite. Abra o seu coração.
Espírito Santo. Aleluia. Eu quero te pedir, Espírito Santo. O Senhor sabe muito bem como pessoas chegaram aqui. O Senhor sabe muito bem como vive cada pessoa tão temerosa, com tanto medo. Pessoas que desaceleraram os pés, pessoas que não suportam mais esperar, pessoas que vê outras pessoas chegando na frente, mas ela não está conseguindo chegar, e às vezes se culpa por isso, e às vezes se sente uma improvável. Eu quero te pedir, Espírito Santo, toca nessa pessoa agora. Um toque do Senhor é suficiente. Não é por força nem por violência. É pelo teu Espírito, Pai. É pelo teu Espírito, Pai. Liberta nessa noite o teu povo que o Senhor quer tocar. Levanta esse filho. Levanta essa filha. Ah, Senhor. Vai sendo tocado. Vai sendo tocado. Vai sendo tocado. Vai sendo tocado. Aquele que você falou que tem os olhos como chama de fogo está aqui. Você falou que ele é lindo e você está apaixonado. Então receba o toque dele. Receba o abraço dele. Receba a presença dele. Você não vai voltar sozinho. Você não vai voltar sozinho para essa realidade.